Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos capítulo 15, dos versículos 14 ao 33. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Pelo amor, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração em Jerusalém, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aqui no versículo 14, Paulo inicia dizendo que, conhecendo a maturidade dos romanos, daquela igreja que estaria em Roma, sabia que eles tinham essa maturidade para poder exortar uns aos outros, submeter-se à consciência um do outro, submetendo-se à lei do amor, amando ao outro como a si mesmo. Entretanto, ele fala que escreveu estas coisas para vos trazer à mente, para vos trazer à memória essas coisas, essas questões. E quantas vezes nós precisamos relembrar as questões e as coisas e os preceitos de Deus para que possamos então vivê-los em nossa vida. Por isso a importância de estarmos diariamente em contato com a palavra de Deus, sempre relembrando o seu amor por nós e também as suas orientações para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Aqui nesse trecho, Paulo ainda ressalta o seu apostolado entre os gentios e tudo o que fez sempre em amor e em verdade para poder levar essa mensagem do Evangelho a todos que ainda não o conheciam. Ele ressalta que foi a lugares onde Cristo não era pregado, para não pregar sobre outro fundamento, ou seja, para trazer realmente a mensagem e o Evangelho da salvação àqueles a quem não conheciam a Cristo e a sua morte e ressurreição no seu lugar, para perdoar os seus pecados. Paulo também ressalta que o desejo dele de ir até Roma, conhecer
essa igreja, esses irmãos, mas que tinha sido impedido, né, pela direção do Espírito Santo. Ele era levado a vários outros lugares e em suas diversas viagens missionárias, que a gente pode ver esses relatos na carta, no livro de Atos, aqui antes de Romanos. São relatos bem interessantes. E Paulo fez várias viagens missionárias em sua vida, mas o seu desejo de ir a Roma permanecia latente, né? E ele falava que tinha planos ainda, né, para suas missões. Queria ir à Espanha, passando por Roma, e inclusive falando no versículo 24 que esperava que aquela igreja de Roma o apoiasse em seu envio, né, para a Espanha, para que o evangelho também fosse divulgado àqueles irmãos, aquelas pessoas que não conheciam a Cristo na Espanha. Paulo fala ainda do seu trabalho que estava indo a fazer em Jerusalém, de levar uma oferta, pois aquela igreja que estava em Jerusalém estava sendo perseguida e também passando por muitas necessidades. Então Paulo levaria uma oferta de outras igrejas para aquele local e depois, então, em seu plano, seguiria para Roma e para a Espanha. A história, esses eram os planos de Paulo. Deus tinha outros planos e nós podemos conhecer esses planos em suas outras cartas e também no livro de Atos. Mas é interessante que o grande desejo no coração de Paulo sempre foi levar o Evangelho de Cristo, cumprindo o seu ministério entre os gentios e a sua escolha, desde quando Cristo o chamou. E o relato que nós temos disso lá em Atos, no capítulo 9, quando Cristo o chamou para ser um apóstolo e o enviou, que o apóstolo realmente significa enviado, né? Quando Cristo o envia com a sua mensagem aos gentios, Paulo dedica a sua vida a esse trabalho. E no finalzinho desse capítulo 15, nós ainda vemos Paulo, um chamado de Paulo, um convite para que aqueles irmãos possam combater com ele em oração. Nós vivemos em uma batalha espiritual por nossa mente e em nossa mente para nos afastar de Deus, mas que nós possamos combater juntos em oração entre as nossas igrejas, com aqueles que nos lideram, que nós possamos combater em oração com todos aqueles que nem conhecemos, mas orando um pelos outros nos fortalecemos na palavra do Senhor, seguindo também o exemplo de Paulo, que não buscou o seu próprio interesse, assim como Cristo, não buscando fazer a sua própria vontade, mas seguindo a direção de Deus para que pudesse ser sempre conduzido de modo a levar o Evangelho da salvação a todos quantos não conheciam ao Senhor. Hoje nós recebemos esse chamado como ministros da reconciliação, como a palavra nos fala em 2 Coríntios 5, 18 a 20, ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo, representantes dele aqui nessa terra. Paulo já faleceu há, podemos dizer, milhares de anos. Mas hoje o Senhor chama a mim e a você para sermos os ministros, os servos, para sermos a boca de Deus, espalhando esse Evangelho e essa salvação tão maravilhosa, levando a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar, derramando todo o seu sangue, para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos ser definitivamente salvos. Reflita sobre todas essas questões e deixe o Senhor lhe conduzir como um testemunho vivo, combatendo em oração, diariamente, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, mas também pela força que nós temos no Senhor, para podermos suportar toda a tentação, todas as dificuldades e crescermos e caminharmos no Senhor, lembrando que Ele é o centro. E quando nos aproximamos dEle, nos aproximamos uns dos outros. Tenhamos um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.